Olá, tudo bem? A gente vai começar aqui no canal um estudo sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para quem ainda não conhece, é o primeiro livro escrito por Allan Kardec sobre a doutrina espírita, né? Então, ele é um livro muito importante dentro da doutrina espírita, que é composta basicamente, inicialmente, né, por 5 livros que Kardec escreveu, e o Livro dos Espíritos é o primeiro desses livros, tá? E a gente vai fazer um estudo que, na verdade, é passar pelo Livro dos Espíritos de uma maneira mais abrangente e mais geral, sem entrar em pergunta e resposta uma a uma, porque o Livro dos Espíritos ele é composto de mais de 1000 perguntas. Então, o Kardec ia fazendo as perguntas, né? E os espíritos respondendo. Então é um livro muito importante dentro da doutrina espírita e que é a base ali, o resumo da doutrina, o resumo doutrinário. Depois, nos próximos livros, o Kardec vai aprofundando cada um dos temas do Livro dos Espíritos. Então, nesse nosso estudo, a gente pretende ir passando por esses temas de maneira mais geral, de maneira mais resumida, para que você que vai acompanhar, você que vai assistir essa série, vá também tendo essa noção mais geral do Livro dos Espíritos, de uma forma mais resumida, para ter uma visão geral da doutrina espírita. Então a gente hoje vai começar pela primeira pergunta do livro, a pergunta de número 1, o que é Deus? Olha que interessante. Veja que o Kardec ele não pergunta para os espíritos quem é Deus, como é Deus, ele pergunta o que é, porque é uma pergunta isenta. Ele, como a pergunta o que é, ele não parte de nenhum pressuposto. Não está partindo do pressuposto nem que Deus é uma pessoa, nem que Deus tem uma forma para perguntar como ele é, nem que ele se manifesta de alguma forma. Enfim, ele está fazendo uma pergunta assim, bem primordial. O que é, né? O que é Deus? O que é esse conceito? O que é isso? Né? Então ele ainda não sabe. Então ele está perguntando. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E é uma resposta que nos leva a várias reflexões, né? Inteligência suprema, acho que é algo que a gente consegue compreender, que é o que pode haver de maior em termos de inteligência, ninguém pode superá-lo. É da onde é a fonte de toda a inteligência do universo. Então esse é o Deus que os espíritos definem. Então é a inteligência suprema, e mais do que a inteligência suprema, ele é a causa primária. Então tudo se origina a partir de Deus. Então, se a gente for analisando as causas, a gente vai sempre chegar em Deus. Então, por exemplo, por que existe o homem? O homem existe porque ele evoluiu do macaco. Isso é o que a gente sabe hoje pela ciência. E o macaco evoluiu de um outro animal, que evoluiu de outro animal, e a gente vai chegar lá atrás, né, no princípio da vida. O primeiro ser vivo no planeta, que foi um serzinho lá, unicelular, que era um ser simples, com um organismo mais simples que podia existir, né? Unicelular. Esse foi o primeiro ser. Mas como surgiu esse ser? Esse ser, existe várias hipóteses. Pode ter surgido ali de um arranjo químico exposto a uma carga elétrica, por exemplo, uma das hipóteses, um arranjo orgânico, né? Entre outras hipóteses. Então, mas o que ocasionou esse arranjo? Então a gente vai indo. Então precisava ter elementos químicos. O que ocasionou os elementos químicos? Então, se a gente for tentando achar a causa, a gente sempre vai chegar num ponto que não vai haver explicação. Então, por exemplo, o ponto que pode haver é a origem do universo. A gente tinha todo o universo contraído num ponto só, e de repente esse universo entrou em expansão, como se fosse uma explosão, mas na verdade é uma expansão. Mas o que originou esse Big Bang? Né? Então, aí a gente já não tem explicação, nem dentro da ciência e nem de outra forma. Então a gente vai chegando num ponto que a única coisa que pode explicar é a existência de um ser superior, uma causa, uma inteligência superior, uma inteligência suprema, né? Que é a causa primária. Então essa é a definição de Deus pelo Livro dos Espíritos.
Um próximo tema, né, ainda dentro desse tema, o que é Deus, né? Como que a gente pode provar a existência de Deus? Isso é possível? Aí os espíritos respondem o que para o Kardec? Que a prova da existência de Deus está num axioma. O que é um axioma? É algo que é inquestionável, né? É uma verdade que ela é óbvia por si só. E qual que é esse axioma? O axioma é de que não há efeito sem causa. Então, se existe um universo, se existem pessoas, se existem vida, alguma coisa causou isso. E aí, de novo, a gente volta naquela questão de qual é a causa. Vamos analisar. Sempre a gente vai chegar numa causa anterior, 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 até chegar num ponto que não vai haver explicação. E nesse ponto a gente atribui a Deus, né? E aí os espíritos falam, é um sentimento instintivo de sua presença. A gente sente essa presença de Deus dentro da gente, né? Então isso é algo que é inato das pessoas. Ah, mas existem pessoas que são ateus. Sim, existem, de fato. Mas mesmo essas pessoas, elas têm ali uma intuição de que existe algo que não tem explicação, né? E elas não atribuem isso a um Deus, mas isso é uma questão apenas de lógica e de raciocínio. Elas atribuem a algo diferente, mas não deixa de ser uma possibilidade de um Deus, tá? Uma outra pergunta que os espíritos fazem é: mas o universo não pode ter sido criado pelo acaso? E aí os espíritos perguntam, Kardec faz essa pergunta para os espíritos, na realidade, os espíritos respondem, mas o que é o acaso? O acaso é nada, não existe acaso. Existe uma probabilidade de alguma coisa acontecer, mas não existe um acaso. E um acaso teria criado tudo isso dessa forma, de uma forma tão organizada, de uma forma tão emaranhada, né? Com leis, com regras muito claras, leis físicas, leis morais. Então, o acaso não teria criado algo tão complexo. E se é acaso, também é difícil atribuir algo, qualquer coisa, a coisa nenhuma que seria o acaso. Então, esse é um apanhado então do que é Deus. Essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a gente passou por várias perguntas aqui subsequentes a essa, tá? Mas essa é a visão geral aí do início do Livro dos Espíritos. Então, no próximo vídeo, a gente vai avançar nesse tema falando dos atributos da divindade. Muito obrigado, até o próximo vídeo.